Olá, irmãos e amigos que está comigo através desse vídeo. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito dos últimos dias na Terra. A Bíblia tem um relato específico a respeito disso e hoje eu estou aqui para dividir com você esta palavra muito forte que se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, a partir do versículo de número 19, que diz assim as Sagradas Escrituras: Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que se cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Jeremias está falando de um momento no qual só seria compreendido, entendido no fim dos dias. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, podemos entender a respeito desse tempo e dessa tempestade que a Bíblia declara como penosa. E penoso significa verdadeiramente aquilo que causa dor, causa sofrimento, algo doloroso. Jeremias está dizendo que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa. Deus indignado com a humanidade, e ele lançando sobre a humanidade uma tempestade. Uma tempestade é tão somente uma intensa chuva. Então uma intensa chuva, uma tempestade vai cair cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. E Apocalipse fala a respeito desse assunto, demonstrando com exatidão o que iria ocorrer. E Jeremias declara também que não se desviará a ira do Senhor até que cumpra os seus pensamentos. A ira do Senhor, ela não iria se desviar. Mas antes de irmos lá para Apocalipse, eu quero ir com você aqui também em Jeremias, no capítulo 30, no versículo de número 23, que diz assim: Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, e uma tormenta varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Olha, uma tormenta varredora, Deus indignado, caindo, fazendo cair sobre a cabeça dos ímpios uma tempestade. Versículo 24 diz assim: Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido seus desígnios do seu coração. No fim dos dias entendereis isso. E eu repito, Jeremias estava escrevendo isso, mas Deus disse que só no fim dos dias as pessoas iam entender isso. E eu quero que você entenda a respeito sobre essa mensagem, porque hoje nós estamos vivendo o fim dos dias. Vem comigo lá agora para Apocalipse, no capítulo de número 15, que fala sobre a ira do Senhor. Apocalipse, no capítulo de número 15, no verso de número 1, o título é assim: Os 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. É o momento da ira de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando começa a cair as 7 pragas e tocar as 7 trombetas, é o momento da ira de Deus. Então a ira de Deus se baseia nas pragas caindo sobre a terra, sobre a humanidade. É o fim dos tempos, os últimos dias. E nós podemos olhar hoje para isso, entendendo a Bíblia,
E a Bíblia relata sobre essa última praga, que seria entendida nos últimos dias, essa tempestade penosa. Aqui no Apocalipse 16, no verso 17, diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Saiu uma voz do céu quando é derramada a sétima taça da ira do Senhor sobre a humanidade, a última taça, a última praga, declarando: está consumado, está feito. E isso nós vemos estas palavras de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele encerra ali o ciclo dos sacrifícios do pecado e se coloca como sacrifício perfeito. Ele dizendo na cruz, quando ele encerra aquele ciclo: está consumado, está feito. E aqui também está encerrando um ciclo, o ciclo da humanidade. Por isso que ele diz: está feito. E continuando aqui no versículo 18, diz assim: e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Olha o que Jeremias falou de uma tempestade, e que nos fins dos dias nós iríamos entender. E quando cai a última praga, vem uma tempestade, o fim dos tempos. Pedras grandes caindo sobre a humanidade, com peso de 1 talento, mais de 50 quilos. E essas pragas, quando caem, os homens, eles começam a blasfemar, falar contra Deus, blasfemando contra o Senhor, por causa que a praga era muito grande. É uma saraiva. Saraivas são pedras grandes caindo do céu. Não é como uma chuva de granizo, uma tempestade de granizo, que as pedras são pequenas, não. São pedras grandes de aproximadamente aí mais de 50 quilos, que é o peso de 1 talento. Então fica claro aqui, através das Sagradas Escrituras, que hoje nós estamos no fim dos dias. Porque eu, um simples irmão, posso compreender essa mensagem, e você também. O que seria essa chuva, essa tempestade penosa que Jeremias diz que seria compreendido nos últimos dias, no fim dos dias? Mas tem mais relato bíblico a respeito disso, sobre essa tempestade, porque a 7ª trombeta, ela toca e consequentemente também cai a praga. São coisas ali semelhantes. E quando toca a 7ª trombeta, no capítulo 11 aqui, no versículo 15, as Sagradas Escrituras relata dessa forma: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Toca a 7ª trombeta, tudo passa a ser de Deus. O reino passa a ser do Senhor Jesus. O mundo que jaz do maligno não é mais, passa a ser do Senhor. Os reinos do mundo passam a ser de Deus. É o momento aqui que eu creio, como diz 1 Coríntios 15, 52, no soar da última trombeta a igreja vai subir. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e quem estiver vivo terão seus corpos transformados e vão encontrar com o Senhor.
nas nuvens. Então aqui eu acredito que é esse momento. É o momento que a igreja vai ter com o Senhor. É o momento do arrebatamento. Mas não é um assunto de hoje não. Porque nós temos vídeo que fala a respeito disso já. Os reinos do mundo passam a ser de Cristo. Então as vozes no céu diziam isso. Versículo 16 diz assim: e os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, e que tomastes o teu grande poder e reinardes. Então que os 24 anciões, adorando a Deus, prostrados sobre os seus rostos, dizendo que os reinos do mundo é dele e ele está reinando. E olha o que acontece na terra. Isso aqui é um relato que está acontecendo no céu. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Olha a ira de Deus. E o tempo dos mortos. Por que iraram-se as nações? As nações, elas ficam iradas, indignadas com Deus, blasfemando, como nós vimos lá, porque a igreja subiu, o povo foi arrebatado e eles ficaram. Imagina esse cenário: o povo subindo, as pessoas sumindo, Jesus voltando, levando alguns com eles e você ficando de fora. Essa pessoa que fica, ela vai ficar indignada, vai ficar irada com Deus, dizendo que Deus é mau, que Deus não levou eles, e assim eles blasfemam de Deus por causa disso. E veio a tua ira, e o tempo dos mortos. Todo mundo vai morrer com essa última praga, com essa saraiva que a Bíblia declara, de pedras caindo sobre a cabeça dos ímpios, com mais de 50 quilos. Uma chuva intensa, uma tempestade mesmo. Então vai ser o tempo dos mortos. E o tempo dos mortos para serem julgados. O tempo dos mortos para serem julgados. Vão ser julgados nesse momento. E o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha, chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Nesse último momento, nos últimos dias da humanidade. Então, aqui ocorre também o tempo de dar galardão aos profetas, aos escolhidos, aos grandes, aos pequenos, aos servos, aos santos, a todos. E muitos acreditam, infelizmente, em um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, antes dessas pragas que eu estou lendo. Mas você pode pensar junto comigo aí, que se hoje ou amanhã você está andando na rua, passando a luta que todos passam aqui nessa terra, para ter as coisas, para viver, trabalhando, e do nada você é arrebatado antes das pragas de Deus e vai para o céu. Isso aí não seria um galardão, uma recompensa, não? Então, aqui está declarado que o momento do galardão, o momento da recompensa, é nesse momento, na sétima trombeta. Não tem galardão para ninguém antes. A recompensa é só agora. É no momento da sétima trombeta. É no momento que começa a cair a sétima praga. Então chegou o momento do galardão. É o momento da sétima trombeta. Mas falando sobre a tempestade aqui que Jeremias disse, no versículo 19, fala assim: e abriu-se no céu o templo de Deus. Olha o templo abrindo no céu para receber aqueles que estavam sendo arrebatados. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Olha a arca da aliança lá, a arca do concerto de Deus, aonde ali tinha o maná, que era o pão que descia do céu, tinha a vara de Arão, que era uma vara de seletismo, que demonstrava que Arão era o escolhido,
e tinha a tábua dos mandamentos, da lei do Senhor. Então, ela vai ser vista. E tem gente que acha que as leis foram irrevogadas, não vale mais. E houve relâmpagos, e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A mesma citação de Apocalipse lá, no capítulo anterior que nós vimos, que foi o capítulo de número 16, verso 17 em diante ali, um terremoto muito grande como nunca houve na terra, e também uma grande saraiva, uma chuva de pedras grandes, uma intensa chuva, caindo sobre a cabeça das pessoas e matando as pessoas, os ímpios, como diz Jeremias. Então, meu amigo, minha amiga, hoje está sendo revelado, meu irmão, minha irmã, a respeito dos últimos dias, as profecias que estavam seladas em Apocalipse. Simples pessoas assim como eu, um irmão e você também, conseguem entender. Então vamos replicar essa mensagem, para as pessoas se atentar que não tem mais tempo para elas brincar e ficar no pecado, que é hora de mudar de vida. Seja luz do mundo, seja sal da terra. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Se inscreva no canal, se debruce sobre a palavra de Deus. Eu não sou o dono da verdade, não sei de tudo, mas se você tem uma opinião contrária, meu irmão, que tenha essa opinião baseada na Bíblia Sagrada, porque eu estou lendo a Bíblia Sagrada com você. Então quero que Deus te abençoe, abre sua visão, abre o seu entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos cada dia ficar mais firme com o Senhor e com a palavra de Deus. Esse é o irmão Luciano da Fé que esteve com vocês. Fique com Deus.